Recentemente eu vi um vídeo no TikTok de uma moça que eu amo, que é a Terabyte. Eu amo acompanhar os conteúdos dela e eu vi um vídeo onde ela transforma um projeto do Tinkercad para uma PCB. E é claro que eu ia ter que testar essa técnica também, já que eu amo utilizar o Tinkercad, principalmente em projetos mais simples, projetos que eu preciso explicar coisas para vocês, projetos que eu preciso entender o funcionamento da eletrônica, e eu amo desenvolver placas de circuito impresso. Então, por que não juntar essas duas coisas? Foi isso que ela fez e eu tô doida para testar essa técnica. Eu quero testar essa técnica junto com vocês no vídeo de hoje. Então, vamos lá ver se realmente a gente consegue transformar um projeto Tinkercad em um hardware profissional. Será que isso vai funcionar mesmo? Vamos ver! E se você ainda não me conhece, eu sou a Júlia, eu sou engenheira de computação, trabalho com desenvolvimento e fabricação de hardware aqui no Brasil já há uns 5 anos. Desde que eu saí da faculdade, praticamente, eu tô nesse meio de desenvolvimento de hardware. Eu sei. Você vai me achar meio doidinha, porque se você já viu aí sobre desenvolvimento de hardware, você sabe que esse assunto é sofrido, principalmente para nós brasileiros, desenvolver placas de circuito impresso, fazer testes de produtos eletrônicos, tudo custa, né? Cada uma das etapas custa. Mas eu tô firme e forte aí nesse nicho. Eu tenho uma loja, inclusive, onde eu comercializo vários dos projetos que eu desenvolvo aqui junto com vocês para mostrar realmente que todo esse processo de desenvolvimento e fabricação de hardware é possível no Brasil. E um dos pontos importantes que fazem ser possível no Brasil é utilizar o serviço da PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso, eles têm um excelente custo-benefício e é com eles que eu fabrico todas as minhas placas de circuito impresso. Pra você ter noção, você consegue começar a desenvolver suas placas de circuito impresso a partir de $5, que é um preço super acessível para você conseguir fazer um teste de mercado, desenvolver o seu hardware pela primeira vez, fazer um protótipo, entregar um trabalho de mestrado, doutorado ou graduação, ou até fazer um protótipo mais funcional e um pouquinho mais apresentável do que deixar a sua eletrônica dessa forma aqui na protoboard para apresentar para um investidor-chave aí do seu negócio. Hoje a gente vai fazer o exercício de sair com uma eletrônica de um software de simulação bastante simples como o Tinkercad até o momento de ter o projeto pronto de uma placa de circuito impresso para você mandar fabricar na PCBWay. Então no vídeo de hoje vai ser um processo completo aí que eu vou testar pela primeira vez, mas se você quiser aprender também como desenvolver placas de circuito impresso em outros softwares, tem outras videoaulas aqui no canal, então é só dar uma pesquisadinha que tem muito conteúdo sobre desenvolvimento e fabricação de hardware por aqui. Se você gosta de eletrônica, gosta de desenvolvimento de projetos, já se inscreve aqui também e participa da nossa comunidade do Discord. Agora vamos lá, porque eu tenho bastante trabalho para fazer para transformar o meu projeto do Tinkercad para uma placa de circuito impresso profissional. Será que a gente vai conseguir? Vamos lá! Então vamos começar aqui no Tinkercad e pra gente não perder muito tempo desenvolvendo o circuito aqui, até porque já tem acho que outras videoaulas aqui no canal, bem antigas na verdade, de como utilizar o Tinkercad. Pra gente não perder muito tempo validando o design e sim testando essa técnica, eu vou pegar um projeto que já tá pronto. Então se vocês quiserem buscar pelo mesmo projeto que eu vou utilizar por aqui, é esse aqui ó, Ocarina of Time, do Alecat, tá vendo? Eu vou usar esse projeto dele aqui como referência, ele deixou disponível aqui para ser utilizado dentro do Tinkercad, então eu vou fazer isso porque é um projeto, gente, que é a minha cara, é exatamente esse tipo de projeto que eu estou estudando no momento. Quem está acompanhando aí os vídeos do canal e também acompanhando as lives sabe que eu estou desenvolvendo um projeto musical com a Tiny nesse momento, um projeto chamado Retro Blipper, então faz muito sentido eu continuar com essa proposta estudando um projeto muito parecido com o que eu já tenho desenvolvido, até porque se isso aqui funcionar para esse projeto aqui, com certeza vai ser uma técnica que eu vou levar para o desenvolvimento de próximos projetos, já que é um projeto muito similar ao que eu tenho desenvolvido nesse momento. Só para vocês entenderem como que esse projeto aqui funciona, então eu vou iniciar a simulação. Aqui no Tinkercad a gente consegue colocar o código, gravar no microcontrolador para a gente fazer todos os testes. E esse daqui é um projetinho onde a gente tem esses 5 botões. Cada botão toca uma nota musical, então ele funciona como se fosse uma ocarina, né, ou instrumento musical, para tocar notinhas musicais e desenvolver musiquinhas. Claro que, como eu não tenho muitas habilidades musicais, eu vou ficar clicando aqui nos botões e não vai sair música nenhuma, mas se você conhece um pouco de música, você consegue programar certinho a nota que você quer que saia e você consegue ir tocando o instrumento como você quiser. Bom, beleza. Temos aqui um projeto montado, simulado, testado no Tinkercad. Qual que é o próximo passo? Eu vou parar aqui a minha simulação e eu vou baixar o meu arquivo BRD.
O arquivo BRD é o arquivo de board, é o arquivo da placa de circuito impresso ali, onde a gente tem os componentes eletrônicos, né, os pads dos componentes eletrônicos. Então o próximo passo é a gente abrir o KiCad. O KiCad, ele é um software de desenvolvimento de placas de circuito impresso profissional e gratuito, porque ele é de código aberto, um software livre. Então se você está pensando em desenvolver placas de circuito impresso, quer começar por uma opção gratuita que tem muito recurso, dá para você construir projetos comerciais completos aqui, opte pelo KiCad. Eu vou seguir exatamente o tutorial que eu tô pegando da Terabyte, então eu vou seguir aqui pro KiCad para ver o que a gente pode fazer. Então aqui eu vou criar um novo projeto e no meu arquivo de board, aqui, abrir um projeto, na verdade. Aqui, encontrei o botão. Na verdade, eu não precisava criar um novo projeto, e sim importar um projeto que não é do KiCad, e eu posso importar um arquivo Eagle. O Eagle, ele tem esse padrão de colocar no final da sua placa de circuito impresso .brd. Como o Tinkercad e o Cadigo, eles são da mesma empresa, então acredito que é por isso que ele já vem no formato Cadigo. Então eu vou importar um arquivo do Eagle, vai ser aqui o meu copy of Ocarina. Aqui tá, calma aí. Nossa, eu fiz tudo errado. Deixa eu começar de novo. Vou começar de novo aqui, eu não tenho tanta fluência com o KiCad, então por isso estou me babacando um pouco. Vamos lá. Agora eu vou encontrar a pasta do projeto. Vocês têm interesse em tutoriais completos sobre KiCad? Porque é um software bem interessante, já desenvolvi alguns projetos há uns anos atrás usando ele, mas não é um software que no momento eu tenho tanta fluência, mas eu posso estudar ele um pouco para trazer alguns tutoriais para vocês, se for de interesse de vocês. Então deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de ver mais tutoriais com KiCad por aqui. Aqui ele trouxe, gente, ele trouxe. Ó, aqui é o meu Atine, os resistores, os botões e o pad de bateria. Ele realmente trouxe pra cá. Mas deixa eu entender uma coisa. Vamos ver aqui. Mas ele traz apenas a minha placa de circuito impresso, né? Ele não traz o meu esquemático. Então, por exemplo, se eu quiser modificar esses componentes eletrônicos aqui, procurar outros pads, eu acho que eu não tenho tanta liberdade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O que a gente pode fazer? Eu posso aqui alterar o footprint se eu quiser. Ok. Se eu quiser, eu posso alterar aqui o meu footprint, mas mesmo assim eu não tenho acesso ao meu esquemático, né? Perfeito, entendi. Aqui eu tenho exatamente os componentes eletrônicos que eu tenho utilizados, então eu consigo também ver quais são os componentes. E o que está me gerando a maior preocupação nesse processo de não conseguir ter os exatos componentes que eu preciso, porque ele gera uma sugestão de encapsulamentos. Então, se você não tem exatamente o componente que você vai usar aqui, não insere exatamente o componente que você tem em mãos na sua bancada, ou que você já tem a sua lista de compras, me preocupa um pouco esse processo, porque você vai adicionar componentes que você não conhece ainda, né? Que você ainda vai ter que procurar para comprar. Normalmente eu faço o processo um pouquinho invertido, né? Na hora de desenvolver o esquemático eu já vou selecionando exatamente quais são os encapsulamentos que eu quero, e daí na hora da board eu não preciso me preocupar com isso. Nesse processo você precisa se preocupar com isso, só que você ganha o fato de que você tem já componentes já pré-selecionados para você, então você pode baixar essa lista aqui e comprar exatamente esses componentes, caso você não quiser se preocupar com isso. E você tem a parte de simulação do Tinkercad para brincar, né? Mas também dá para ver que daria certo, você conseguiria vir aqui e trocar o componente caso você quisesse. Então, vamos lá, vamos desenhar aqui minimamente um design de placa que ficaria legal aqui para essa proposta, para a gente ter nosso hardware 100% finalizado. Vou brincar um pouquinho aqui com a posição dos componentes. Logo a gente tem aqui uma placa. Eu tô tendo um pouquinho de dificuldade aqui de manipular os componentes e posicionar, porque eu não tô tão acostumada com o KiCad, né? Mas vamos lá. Mas eu tô fazendo esse processo aqui, eu tô me perguntando, será que eu consigo trazer para outro software que não seja o KiCad? Eu não tenho certeza se no Altium Designer eu consigo abrir, por exemplo, um projeto que venha de outro software. Então acho que a gente vai ter que permanecer com o KiCad. Não quer dizer que não dá, é que eu não sei se dá. Então vamos manter com o KiCad por enquanto. Vou terminar de ajeitar minha placa aqui.
Agora sim, a placa está 100% ligada. Aqui ele vai apontar como se essa ligação aqui não existisse, mas o próprio encapsulamento da bateria ele vai fazer essa conexão, então eu não vou me preocupar com isso. Então, em teoria, agora a gente tem aqui a possibilidade de ter a placa de circuito impresso. Vamos ver se eu consigo visualizar ela ou exportar o Gerber. Aqui, visualizador 3D. Temos uma placa de circuito impresso, olha só, que interessante. Conseguimos! Bom, teria ainda espaço de deixar essa placa um pouco mais bonita, colocar alguns elementos gráficos aqui, mas realmente é possível e é verdadeiro o hack, a dica. Então é isso aí, não é que conseguimos transformar um arquivo que estava no Tinkercad em uma placa de circuito impresso. Aqui no KiCad agora eu consigo extrair os arquivos de fabricação e mandar essa PCB ser fabricada na PCBWay. É claro que eu não te recomendo deixar a placa assim tão crua. É legal colocar alguns elementos gráficos, colocar a sua assinatura, fazer talvez um board shape um pouquinho mais elaborado, né? Se inspirar aí às vezes em algum desenho. Como é um projeto musical, dá para fazer bastante coisa interessante aí nesse design de placa, ainda para deixar esse design mais atrativo. Mas realmente é possível sair de um esquemático no Tinkercad, onde você consegue testar, gravar o microcontrolador, validar essa eletrônica, para o KiCad. Mas se eu puder dar uma opinião nesse processo, eu acho que eu só faria realmente esse processo se for algo bem iniciante, tipo um projeto bastante simples. Acho que projetos mais complexos você vai ter muito mais trabalho resselecionando os footprints, trazendo, né, do Tinkercad para a placa, do que se você fizesse direto o seu esquemático no software de desenvolvimento de placas de circuito, podendo ser o KiCad, podendo ser o Eagle, podendo ser o Altium, podendo ser o software da sua preferência. Mas e aí, você usaria? Você vai usar? Você vai transformar algum projeto seu em placa de circuito impresso? Eu quero saber, hein? E aí, gostou desse experimento? Faria dessa forma também? Faz sentido para você começar num ambiente um pouquinho mais light, talvez, de desenvolvimento, onde você consegue ver a simulação dos seus projetos? Você já fazia algum projeto no Tinkercad? Você tem interesse em transformar esse projeto em algo um pouquinho mais profissional? Ó, admito que não é um processo que eu conhecia e que eu sabia que dava para ser feito, então eu vou considerar a gente utilizar esse workflow que a gente fez no dia de hoje em próximos projetos. Então, se você quiser acompanhar o desenvolvimento de outros projetos meus por aqui, você pode se inscrever aqui no canal, participar da comunidade no Discord, mas também participar das nossas lives. Fica ligado na nossa agenda de lives e elas acontecem às 8 horas da noite aqui nesse canal. Eu te vejo por lá e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!